Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha ao Vivo o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Pré-candidato, Ciro, bem-vindo. Resenha, tudo bem? Obrigado, Teovaldo. Muito obrigado a você pela oportunidade que me dá de falar com a boa gente maranhense, não só de São Luís, mas de todo o circuito de vocês, inclusive da rádio. Um prazer muito grande. A gente está ao vivo na Rádio Difusora FM também. Ciro, o PT e o PMDB têm trabalhado para lhe deixar de ladinho ou isso é fofoca de quem ainda não chegou perto? Eles têm trabalhado muito, o que eu lamento, porque o Brasil, nesse momento, está vivendo uma situação grave, muito grave. E é nisso que eu penso toda hora. Quer dizer, o Brasil está nesse momento com 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas, mais de 34 milhões de nossos irmãos e irmãs empurrados para a informalidade, correndo do rapa nas cidades, sofrendo todo tipo de humilhação, desorganizando o comércio formal. O Brasil anotou, isso me choca profundamente, 62.500 homicídios nos últimos 12 meses. Isso tudo espeta no coração do nosso povo muito medo, muita angústia. E com medo e angústia o povo olha para a política. E a política brasileira parece que não entende essa situação. De maneira que eu vejo como natural desses tempos, mas vejo como uma distância enorme, né, dos políticos tradicionais em relação à agenda real do povo. E eu estou agarrado nisso, é achar uma fórmula, né, de construir um projeto para o Brasil que devolva a esperança ao nosso povo. E um projeto que seja simplesmente includente, né? Quer dizer, isso você tem dialogado com forças das mais diversas no país. Quer dizer, é tão grave, Teófilo, é tão grave a situação brasileira que aquele que não tiver humildade para abrir um diálogo, né, que tenta, inclusive com a bênção de Deus, unir o povo brasileiro. Porque o ódio, desde o golpe, a nação brasileira rachou em partes muito graves. E o ódio está cada vez mais entrando como linguagem da política. E a violência é o desdobramento natural disso. Em cima disso, você tem uma candidatura tipo a do Bolsonaro, que é um cara que eu conheço. Eu fui colega dele na Câmara Federal e ele é um cara que representava, ele é deputado há 28 anos. As pessoas não sabem, acham que ele chegou agora, mas é deputado há 28 anos. E assumiu um personagem que é estimular isso, especialmente entre os jovens que estão enojados da política, mal sabendo ele que ninguém faz isso, de semear esperança entre os jovens, sabendo que as coisas são complicadas. Como eu já acumulei uma vida já de muita experiência, eu tenho um projeto que responde concretamente como resolver as questões, diz de onde vem o dinheiro, e isso, para ser viável, eu tenho que ter ampla entrada na sociedade brasileira e na representação política. E é disso que eu estou cuidando. Ciro, o governo que hoje anunciava uma ponte para o futuro. Né? Incerto, mas anunciava uma ponte para o futuro. A economia cada vez, né, o país cada vez derrapando mais, situação extremamente grave. Que cenário o senhor prevê, imagina, para pós-eleitoral, para 2019? E assim, que medida, caso você seja eleito, imediatamente a gente pode pensar, pode efetivar? Hoje tem uma luz aí acendendo. Hoje o Brasil está proibido de crescer por 3 razões, cada qual mais contundente. E se a gente quiser resolver isso, a gente tem que ajudar a desarmar essas 3 bombas. Cada qual mais complexa, mas todas dá para fazer se você tiver força e não mentir para a população e se desmoralizar nos próximos 6 meses, porque a situação, como eu já disse aqui, vou repetir, é muito grave a situação brasileira. Mas lá, primeiro, 63 milhões de brasileiros, homens e mulheres, estão hoje com o nome negativado no SPC ou no Serasa. Ou seja, pelo consumo das famílias, o país não tem como crescer. E nós deixamos irresponsavelmente que 85% das transações financeiras se concentrassem na mão de 5 bancos. E eles estão empurrando a faca e isso está criando essa brutal violência com a nossa população que se sente o pior dos homens, a pior das mulheres, porque não está dando conta de pagar o crediário. Então é preciso desarmar essa bomba e eu estou com um conjunto de propostas para isso. A segunda é o explosivo endividamento das empresas. Hoje as empresas brasileiras estão com 2 trilhões de reais, com T de tapioca, de reais de débito, e 600 bilhões de reais desses, ou seja, um pedaço grande, caminha aceleradamente para crédito de recuperação duvidosa, ou seja, não haverá desenvolvimento porque as empresas não estão tendo capacidade de investimento. Pelo contrário, nos últimos 12 meses o Brasil fechou 1.000 indústrias, desempregando 480 mil pessoas do trabalho industrial, que é o que paga os melhores salários. Depois você tem a explosão da conta pública. Também o Brasil está proibido de crescer porque o governo brasileiro, esse ano, está com o menor investimento da história, todas as obras paradas, voltou a mortalidade infantil a crescer,
os institutos federais de educação com dificuldade de pagar os próprios custeios, as universidades já sofrendo constrangimento nos investimentos, nem se fala, e apesar disso nós vamos terminar o ano com 160 bilhões de reais de buraco. E aqui também nós precisamos resolver essa equação para que os investimentos em estrada, porto, aeroporto, construção de moradia popular, saneamento básico, que emprega as pessoas que têm mais dificuldade de qualificação, só pode vir esse investimento se a gente consertar, arrumar a conta pública do país. E por fim, o Brasil montou um esquema em que qualquer crescimentozinho que a gente tiver aumenta explosivamente os importados, aquilo que vem do estrangeiro, que nós já fomos abrindo mão todo dia de aprender a produzir aqui dentro. Todos os celulares, só para bem dizer, o óleo diesel do Brasil está vindo dos Estados Unidos. Nós somos um dos países mais... Eletroeletrônico, né? Todo eletroeletrônico, todos os computadores, todos os remédios, todos os meios de diagnóstico médico. Então é preciso construir uma política industrial que voltemos a produzir aqui no Brasil naqueles setores onde nós temos capacidade. Por exemplo, petróleo e gás e bioenergia. Por exemplo, o agronegócio. Você tem que acudir a agricultura familiar com programas que nós já tivemos e que estão definhando. Por exemplo, o programa de compras da agricultura familiar. Governamentais que atendia a agricultura. Está desmontando, está sendo desmontado. Isso aí está desmontando a agricultura familiar, que responde por 80% do abastecimento da mesa do brasileiro. E pelos empregos, dado que o agronegócio é muito tecnicamente mecanizado e muito exportador, então ele não gera nem emprego nem imposto, embora pague a conta em dólar, né, que o Brasil não está produzindo. Então, portanto, esse conjunto de políticas é o que eu estou chamando de Projeto Nacional de Desenvolvimento. O senhor é sempre alvo, né, de situações aí do campo da oposição do país. Quer dizer, recentemente o senhor abriu o diálogo com o Blocão Centrão, PP, PRB, Solidariedade, DEM, e aí pancada no Ciro, né, de um lado e do outro. Efetivamente, dá para avançar com esse bloco? Dá para dialogar isso, chegar a um bom tempo? Dá, e é necessário, porque um olho deve estar na eleição, mas o outro olho deve estar no dia seguinte, para quem tem responsabilidade com o povo. E ninguém, a sabedoria popular diz que andorinha só não faz verão. Na política isso é mais gravemente verdade. Na política você sozinho não faz absolutamente nada. Por quê? Porque a política de salário mínimo que define é o Congresso, o orçamento da saúde é o Congresso, o orçamento, como é que a gente enfrenta a violência, é o Congresso. As reformas aprovadas nesse governo, né, trabalhista e quase... Tudo contra o povo. Contra o povo, né? Tudo pela mão de um Congresso, né, que nós precisamos ajudar a renovar. Portanto, eu estou com o olho na eleição, mas estou também com o olho no dia seguinte. E aí eu, como tenho muita experiência, né, eu governei o Ceará, eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real, eu fui prefeito de Fortaleza, eu fui ministro do Lula, da Integração Nacional, enfim, eu conheço o Brasil e conheço a liderança do Brasil. Então eu estou procurando e estou mostrando para eles o seguinte, que desde a redemocratização, ali em 88 com a Constituição, que é a eleição de 89, para hoje, todas as eleições são um enfrentamento entre o PSDB e o PT, marcado por ódio. E agora o país entrou nesse colapso por causa disso. Será que não está na hora da gente construir um outro eixo? Não é para negar nada, não é para falar mal de ninguém, mas construir um outro eixo que desarme essa bomba de ódio que está levando o Brasil ao risco, não é, de um extremismo militarista, radical, que leva o país para uma crise talvez que a gente não possa dissolver como nação. Tamanha a gravidade dos compromissos ou das promessas que a gente ouve esses amalucados fazerem, explorando a justa inquietação, a justa zanga do nosso povo com a política. E isso é o que está encantando, de um lado o PSB, né, com quem eu tenho conversado muito, o PCdoB, que é do governador Flávio Dino, e pelo outro lado esse assim chamado Centrão, que é o Democratas, o PP, o Solidariedade, mas também esteve conosco conversando o PRB. O PRB. Né? Tá. E aí, se avançou no quê? O que colocar na mesa para o senhor? Hoje é muita andorinha voando e nenhuma na mão, né? Mas esse é o sinal dos tempos. Porque veja, o PT está dizendo que o Lula de dentro da cadeia vai ser candidato. Todo mundo político sabe que eles não vão deixar o Lula ser candidato. E isso faz a minha responsabilidade crescer muito, porque desse campo, para proteger as políticas sociais, para proteger o interesse nacional que está sendo entregue aos estrangeiros, só fiquei eu. Certo. Tamanho é o desmantê-lo, e eu, graças a Deus, tenho um comportamento, nunca me fui envolvido em nenhum escândalo, entra lista e sai lista, meu nome não está. Aparece, né? Portanto, eu vou atravessando e só fiquei eu, o que não é bom para nenhum país, mas o fato perigoso para o nosso país é que só fiquei eu. Se o Lula de fato não é candidato, como todos nós achamos que não é, porque não vão deixar,
minha tarefa é reunir todo mundo. E aí eu tenho que fazer isso dentro de princípios. O que eles estão me pedindo? E acho justo. Influir no programa de governo. É justo, porque nós não vamos fazer uma aliança de iguais. Aliança diferentes, com histórias diferentes, com valores diferentes, pontos de partida muito diferentes. Né? Eu, por exemplo, chamo o impeachment de golpe. E eles fizeram o impeachment. Eles fizeram o impeachment. Então, se a gente olhar para trás, não dá para explicar essa conversa. Tem os golpistas e um não golpista. Isso, então só dá para explicar se for para o futuro. E para o futuro, qual é a razão? É o programa. Então, dá para a gente fazer um acordo para mudar o sistema de impostos? Eu estou propondo que o sistema de impostos no Brasil tem que diminuir a tributação dos mais pobres e da classe média e aumentar dos mais ricos. Evidentemente, os mais ricos não estão gostando nada da minha conversa. E é preciso saber se dá para fazer acordo nessa parte aí. Parte eu estou conseguindo, parte não. Então, eu defendo que a Previdência Social deve ser feita daqui para frente, ou seja, não mexer em direito de ninguém até agora. Olhar para o futuro. Olhar para o futuro por quê? Porque é o que está escrito na Constituição. Não é possível que um aposentado que tem um padrão de vida em cima de um valor, que ele vá agora de repente perder esse valor. Como é que na hora do remédio, na hora da precisão maior, que é a delicadeza da velhice, não é razoável, é selvagem. Você igualar um trabalhador rural com o trabalho intelectual do ar-condicionado, não é razoável. Então essas coisas todas a gente tem que esmerilhar. E é o que nós estamos fazendo para ver se vai dar certo ou não. Porque para ser candidato, para deixar tudo como está, é melhor arrumar outra. Eu não sirvo para isso não. Ministro, governador, ato contínuo a essa conversa com o Blocão, né, PP, PRB, DEM, o governo do Michel Temer, né, ameaça a bancada desses partidos. Como é que você vê essa política, essa ação do governo ali via Caso Marum, ameaçando que entregassem... Isso, na verdade, se nós estivéssemos vivendo um tempo de normalidade jurídica, né, seria um crime eleitoral praticado à luz do dia. Porque é um governo aliciando... Não tem outro nome, né? É crime eleitoral por quê? Porque você está dizendo que cargo público é um lugar não de fazer as políticas públicas, mas de aliciar partido para fins eleitorais. Ora, isso é puro crime. O nome disso é abuso de poder político. Mas isso é sinal de um governo decadente. É um governo completamente sem força, um governo que traiu a nação e agora acha que vai compensar essa imensa repulsa, né, o imenso repúdio que o nosso povo dá a ele com arrogância. Mas o leão está sem dente. Não morde mesmo ninguém, quer dizer. Está sem dente. Se morder vai ser... Rugiu por rugir. Por rugir porque... É do Marum aquilo. É do Marum, completamente. E olha, veja que sintomático o país ter um homem como o Marum ditando as cartas da República. É porque o povo não sabe quem é, mas eu sei. Presidente Sávio, me conta uma coisa. E aí desse bloco se discutiu, tem até a pauta econômica, como o senhor bem colocou, mas se aventou a possibilidade de daí sair o vice do Ciro, ou o vice do Ciro tem esse campo mais à esquerda? Não, nós temos a única coisa que eu fiz na prática foi sondar um filho do Zé Alencar que foi vice do Lula. Certo. Grande brasileiro. E é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito séria, empresário, mas tem muita consciência nacional, consciência social, chama Josué Alencar. Então, nós sondamos o Josué Alencar, eu mais o Lupe, que é o presidente nacional do PDT, e é a única pessoa que nós sondamos até agora. De lá para cá, é natural, e nós aqui, inclusive, antecipadamente oferecemos, é justo que numa coalizão as posições sejam repartidas, né? Desde que haja coerência no programa. E aí, hoje, o Democratas tem a presidência da Câmara com o Rodrigo Maia, que tem feito um bom trabalho, né? Não é porque ele agora pode ser meu aliado, mas eu sou amigo do pai, já conheço de longa data, estou vendo ele crescer na política, fico feliz, porque o Brasil precisa construir uma nova geração. E para nós não custa nada a gente dar uma palavra de que se amanhã eu for o presidente, né, o Rodrigo Maia seria um bom presidente da Câmara para tocar esse conjunto de mudanças que eu quero propor ao país. Por isso que nós estamos discutindo claramente, né, o que é que nós precisamos fazer para salvar o Brasil desse desastre socioeconômico e de violência que nós estamos vivenciando. A vice, não sendo o Josué, a gente está com a linha aberta ainda para conversar. Dialogar, para conversar, para poder o caminho. Ciro, a gente vai para o intervalo do Resenha e a gente volta já com Ciro Gomes, presidenciável do PDT, aqui ao vivo hoje no Resenha. Até já. De volta para uma resenha e hoje meu convidado é o pré-candidato à presidência da República, o pedetista Ciro Gomes. Ciro, vamos falar de adversários, né? Possíveis adversários nessa sua caminhada à presidência. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, disse em entrevista hoje
aos jornais, ou Folha de São Paulo, Estadão, agora não me recordo, que o tempo de vocês está por vir. Vocês vão chegar aí no momento de talvez fazer uma referência à pesquisa eleitoral. O senhor acredita nisso? Que seu adversário pode, de fato, efetivamente ser o Alckmin, não o Jair Bolsonaro? Todo dia, Etevaldo, o tempo está mostrando que o meu palpite é errado, mas eu vou ainda apostar nesse palpite. Eu acho que, se você olhar a sucessão, hoje é como se você olhasse um dadinho desse jogo, com a face 5 para cima. Então, o que é que eu quero dizer? Em cima do Alckmin, no pontinho aqui, está o Bolsonaro e embaixo o Alckmin. Se o Bolsonaro fica, o Alckmin não entra. Se o Alckmin sobe, o Bolsonaro cai. A bolinha do meio é a Marina, que é uma boa pessoa, minha amiga, gente muito boa, honesta, enfim, mas está completamente sozinha, sem tempo de TV, sem um candidato a governador, ficou aqui, ficou para colar, perdeu um pouco a personalidade, mas é uma bolinha que a gente tem que respeitar, que está ali. Tem que olhar para ela nesse momento. E do outro lado, os dois aqui, é o Lula, né, que é o preferido da maioria do povo brasileiro, embora rejeitado por uma esmagadora maioria, não entre nós do Nordeste. Eu sou do Ceará e a gente sabe que aqui as políticas sociais do Lula cumpriram um papel muito importante. E há uma gratidão no nosso povo, que é um espírito mais generoso, que é a vocação mais generosa. E eu estou cá embaixo, né? Se Lula não é candidato, como a gente acha que não vão deixar ele ser, fica a tarefa, a responsabilidade minha muito grande. Então eu parto aqui, que é isso que o Alckmin está dizendo, que o tempo vai chegar, não sei o quê. A Marina, ninguém vê por que vai evoluir, e eles dois vão se agarrar. O Bolsonaro mais o Alckmin vão se agarrar. Vão se pegar em algum momento. Vão ter que se atracar, porque é o mesmo eleitor. Né? E hoje o Bolsonaro está com a vantagem, porque o Bolsonaro, ele não mede o que ele fala. E tem uma turma nova no Brasil. Ele tem tentado, presidente. Hein? Ele tem tentado, não tem não? Pode até ser, ele agora está menos coisa. Menos Bolsonaro. O que ele já falou, não é brinquedo não. Né? E assim, é o que ele pensa mesmo. Então a mulher não pode receber o mesmo salário porque engravida. Né? Se meu filho fosse gay, eu preferia amarrante uma boa morte. Chacina de Eldorado, aquilo mesmo lá, agora tem que acabou matar, de elogiar os caras que fizeram a chacina do Eldorado. Porque ele é aquilo, ele não está na altura dos problemas brasileiros. Mas ele é tão amalucado, digamos assim, que uma parte da sociedade mais jovem, com muita razão, aborrecida, zangada com o desmantelo da política, com a cacaretice da política, e que só conhece esse lado, né, do cabo agressivo, que fala e tal, que é o mito e não sei o que e tal, tá nessa corda aí. Mas eu acho que quando começar a discussão, o debate, e que eu, por exemplo, tenho a responsabilidade de tirar a máscara dele, não é por nada pessoal, é porque o Brasil não aguenta. De compromisso com o Brasil não aguenta um extremista, né? Despreparado, que não compreende as coisas, bate continência para a bandeira americana. Numa hora dessa, o país está precisando de líder, de pulso. E liderança não significa barulho, significa capacidade de agregar, de somar, de reunir, de dialogar, de trazer os diferentes, enfim, que é o treinamento que a gente tem, né, quando passa na política limpo, como eu passei. O governador de Minas Gerais, também que o senhor conhece tão bem, Fernando Pimentel, disse no final de semana que também nessa linha do Alckmin, que é um outro momento para dialogar com a sua candidatura. Mas o PT tem insistido e tem mantido o presidente Lula como candidato. O senhor acha que esse momento também para dialogar com o PT, conversar com o PT, vai chegar também? Pode, nós deveríamos, em homenagem ao nosso povo, nós deveríamos nos unir. E eu ajudei o Lula por 16 anos sem tirar nenhum dia do período dele e da Dilma. Já zangado, porque eu vi as coisas acontecendo, eu sabia que ia dar problema, cansei de avisar para ele, e ele não quis ouvir, porque o poder, muito tempo, também tira um pouco a pessoa do normal. Mas nesse momento, Etevaldo, o que eu acho é que a gente tem que ter paciência e humildade com relação ao trauma do PT. Porque repara o que eles estão pensando. Eles estão pensando assim, eles estão cansados de saber que eles não vão deixar o Lula ser candidato. Pela lei da ficha limpa, que o próprio Lula botou para valer. Quem botou a lei da ficha limpa no Brasil foi o Lula. Pois bem, então quando o camarada é condenado em segunda instância, não interessa nem que ele possa ser absolvido na terceira instância. A lei da ficha limpa não permite que ele seja. Então vamos dizer, se a lei é essa, vamos pensar juntos aqui. O que é que eles estão pensando? A burocracia. Senão, nós vamos manter a candidatura do Lula, vamos continuar dizendo que o Lula é candidato, e quando for lá para o mês de setembro, que a justiça disser, não, o Lula não é candidato, está aqui na lei, a lei até foi ele que fez e tal, que é o que eles vão fazer?
o Lula então diria assim, então se não vão deixar eu ser, vai ser fulano. Ora, o Brasil não aguenta um presidente por procuração a uma altura dessa. Sabe, o camarada diz assim, não, eu gosto muito do Lula, mas só porque eu gosto muito do Lula, ele vai apontar outra Dilma. Outro poste, como alguém disse lá atrás. Ou alguém que fala num poste e tal. Não é por nada não, é porque o país está num momento muito difícil. O país está precisando de pulso, de liderança, de autoridade, né? Até para corrigir a carga. Você imagina se um caba desse outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga, botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. E, de novo, como uma tragédia, só resta eu. Porque ninguém inventa do dia para a noite. Se inventa, mesmo dando certo, dá errado. O senhor falou há pouco, no primeiro bloco, sobre o Congresso. E o Maranhão, a gente vai ter uma bancada forte, uma bancada muito boa, a gente vai eleger o senador no Maranhão, o PDT. Como é que o senhor vê essa situação no Nós estado estamos muito hoje? animados, porque hoje o desastre no Brasil da política não é só na União Federal, Congresso e Presidência da República e essa barafunda do Judiciário. O problema hoje é que tem 17 estados quebradinhos que nem arroz de quarta. E aí nós temos alguns estados que são administrados de forma aprumada e um deles é o Maranhão. E eu tenho um privilégio de dizer isso porque eu conheço o Flávio Dino como colega deputado. Depois, antes eu já tinha conhecido ele como grande juiz federal, presidente da Associação dos Juízes Federais. E para mim a surpresa é o grande administrador que nasceu daí. Para além do político, do parlamentar, do grande juiz. Ou seja, o Maranhão está produzindo um quadro não só para o Maranhão, onde ele já é uma realidade, mas para o Brasil. O Maranhão tem uma história, uma tradição de projeção de política nacional. E aqui está o novo. Né? E para nós é uma alegria ter ajudado desde o primeiro momento. Ele chama de Fórmula Lupe. Né? Quando ele era só uma promessa, o Lupe, que era o presidente do PDT, veio aqui contra o PT, atravessou o samba, bancou a candidatura do Flávio Dino. E hoje nós estamos muito orgulhosos com isso. E aí o orgulho aumenta muito porque ele chama nossa joia do Maranhão, do PDT do Maranhão, depois que perdemos, né, Jackson Lago, nós temos agora o Everton. E o Everton é esse talento exuberante, né, um jovem parlamentar, nasce na juventude do PDT e está prontinho para representar o Maranhão, né, em qualquer tarefa. Se for do Senado, então, para nós é uma grande honra. Então é o Senado mesmo? Se depender de nós, a gente quer que ele seja candidato a senador. Isso com o Flávio está tranquilo também já? Tudo resolvido, tudo apalavrado, prego batido e ponta virada. O senhor conversou com o governador já? Só chegada do Maranhão? Acabei de almoçar com ele, para minha alegria e honra. É um velho amigo que eu quero muito bem. Vai levar o PCdoB para a sua aliança? Quero muito, mas é preciso respeitar o tempo do PCdoB. Eles têm uma candidata que é uma moça de muito valor, a Manuela Dávila. Tá aí, se um jovem quisesse protestar mesmo, o lugar não é o Bolsonaro. É a Manuela. É a Manuela. Não é porque a Manuela tem a intransigência do Bolsonaro, não faz acordo com ninguém, está ali na posição dela, mas é limpa, gosta do povo, é mulher, é jovem, conhece a realidade do Brasil. E assim, estou falando de um adversário, mas se a gente quer de fato renovar, o caminho não é num deputado federal de 28 anos. O caminho é uma jovem talentosa ou Boulos, que vem pelo PSOL também com essa mesma intransigência. Pelo menos aqui nós estamos votando na defesa dos mais pobres, na defesa, né, do interesse nacional, que o outro representa o oposto. Ciro, a gente está aí um pouco mais de 80 dias da eleição. É possível ter alguma guinada, algum momento, um movimento estranho nesse momento do país, ou dá para a gente chegar lá? Não é provável. Não é provável? Não é provável. Agora, todas as fichas têm que ser jogadas no calendário mesmo eleitoral. Com o STF do jeito que está, achando que... É claro que eles introduzem diariamente a possibilidade de insegurança jurídica no processo nacional. Aquilo que aconteceu domingo passado, outro domingo, foi uma coisa de matar de vergonha qualquer profissional do direito. Eu sou professor de direito. Aquilo ali foi tudo errado do começo ao quinto. Tudo errado. Tudo errado. E isso passa para a sociedade uma insegurança muito grande, porque se o judiciário, que é o fator de estabilidade, é o fator de garantia das regras, começa a fazer essa anarquia, fica a situação que nós estamos hoje. E isso vai beneficiando o autoritarismo, o militarismo, enfim. Mas eu quero crer que com o fim da Copa do Mundo agora, infelizmente nosso Brasil não foi campeão, né, mas com o fim da Copa nós vamos começar a ligar o nosso povo no assunto do futuro da pátria, do futuro da nação. Todo mundo está muito zangado com a política, não faltam razões, o povo está coberto de razão, mas a gente precisa humildemente, pelo exemplo,
não é? E pela ideia, mostrar para o povo que do preço do feijão, a qualidade da polícia, a condição do professor, até as estradas, tudo quem resolve é a política. Então é o jeito da gente trincar os dentes, não é? E fazer o protesto, mas fazer o protesto procurando votar bem, escolhendo um bom deputado federal, um bom senador, um bom governador e, com a bênção de Deus, um bom presidente ou uma boa presidenta. O senhor está com o pé direito machucado. Isso é ser solidário ao Neymar ou isso foi um chute de Eunice Oliveira? Na verdade, eu queria dizer que foi ajudando o Neymar a acabar com as quedas dele lá, mas foi brincando com o meu filhinho Gael, de 2 anos e meio, que é o meu xodó mais querido. O senhor está aqui hoje, que mais tarde tem o pré-lançamento da cantora do Everton ao Senado. Você acha que pode ter uma bancada boa do PDT no Maranhão? Vamos ter, não só do PDT. É importante eleger uma bancada da grande aliança que sustenta e apoia a candidatura do nosso companheiro, governador Flávio Dino. E o PDT faz parte desde a primeira hora desse projeto. E hoje também, depois do lançamento da candidatura do Everton, eu vou fazer uma palestra para as entidades empresariais do Maranhão. A gente está chegando no finalzinho do resenha, tem 1 minuto, esse minuto é seu. Toque o programa. Teovaldo, eu quero agradecer a você, agradecer a toda a turma da técnica aí e especialmente agradecer a você, meu irmão nordestino, maranhense. Né? O Brasil está muito sofrido, muito machucado, mas vamos bater a poeira, vamos dar a virada e dar a volta por cima, porque esse país vai dar de volta a você o que você merece, sua alegria de viver, sua confiança no futuro. E eu espero ajudar nisso com muita humildade. Ciro, boa sorte. Muito obrigado mais uma vez, tá? Boa sorte na caminhada. Obrigado, sucesso. Muito obrigado por sua audiência. O resenha fica por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira, às 13h45, logo após o Zé Cirilo. E acompanhe depois o programa na íntegra no canal do site ma10.com.br. E até lá. Tchau. Boa semana a todos. Valeu.